Essa família é muito unida e também muito rachada. O Jair Bolsonaro deixou rastros aí de suspeitas. E a gente precisa ficar falando de suspeitas? A gente não, né? Os investigadores, essas notícias, quando elas aparecem, falam de suspeitas e tal, até porque o presidente é blindado nessa regra grotesca que existe no Brasil, que ele não pode ser investigado por aquilo que, na verdade, é até uma interpretação, né, que foi decidida há pouco tempo, de uma regra que não diz exatamente isso, fala em atos estranhos e tal, ao mandato. Ele não pode ser investigado por aquilo que aconteceu antes de ele assumir a presidência da República. Tem outras pessoas que defendem a investigação, pelo menos, mesmo que não haja uma eventual condenação, e assim ele vai ficando no poder, que é o que ele quer, e eu sempre repito isso aqui nesse programa e no meu trabalho. Ele quer manter o poder justamente para ter o poder da caneta na mão, para blindar a família dele, incluindo ele. É algo que fica cada vez mais claro. Não é só pelos filhos. A sabotagem do combate à corrupção nunca foi só pelos filhos. Jair Bolsonaro é o amigo original do Fabrício Queiroz, que operava o esquema de desvio de dinheiro público por meio de funcionários fantasmas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj. Ele era o amigo do pai, não era o amigo do Flávio, virou amigo depois. Imagina se um amigo de 35 anos do pai faz ali um esquema com o filho e o pai não sabe de nada. É tipo Lula no Petrolão. Sabe de nada. Imagina. Coitadinho. Foi surpreendido. E se ele errou, né? Se o operador errou, então talvez ele precise ser responsabilizado. Não é erro, não. É crime. É roubalheira. E ainda tem gente que não conseguiu juntar a família Bolsonaro com essas atitudes. Por quê? Porque se deslumbra com um discurso, com uma causa, com um momento do país que é absolutamente compreensível, um momento em que havia uma rejeição muito grande à roubalheira petista. Então a pessoa fica com aquela imagem que era o ímpeto dela, as pessoas de bem, evidentemente, porque nesse meio, claro, se misturam aquelas que viram nisso tudo um oportunismo, uma oportunidade de adquirir poder, dinheiro, etc. Mas aquelas pessoas de bem, elas ficam com aquela imagem de que, bom, esse aqui é o caminho melhor para a gente não voltar para tudo que aconteceu lá. Só que as pessoas que estão liderando o governo, que estão aí em cargos de poder, que são os aliados mais próximos, que são os familiares do presidente da República, olha só o que elas fizeram nos gabinetes passados. Olha a índole dessas pessoas. Você, Fábio e Débora, vocês ficam pegando na boca do caixa o salário inteiro de vocês, 80%, 90%, recebeu, pega 90% em dinheiro vivo, sem ficar com dinheiro lá para pagar as contas, por meio de cartão de crédito, por meio do que quer que seja, o que esteja lá em débito automático e tal. Mas não, olha só que comum. Era o que estava lá na denúncia do MP do Rio contra o Flávio Bolsonaro. O sujeito que é o funcionário fantasma, ou o funcionário que até frequenta o gabinete, né, como eventualmente pode ser aí em outros casos, o sujeito recebe a remuneração e saca a maior parte. Por que ele fazia isso no gabinete do Flávio Bolsonaro? Porque ele repassava a maior parte da remuneração pelo serviço não prestado para o operador, Fabrício Queiroz, e esse operador pagava despesas da família do Flávio Bolsonaro. E esse operador fazia transferências para o Jair Bolsonaro na conta da Michelle, R$89 mil, que o Bolsonaro só mencionou como 40 mil, menos da metade, mentiu, deliberadamente mentiu, porque o COAF descobriu que havia 24 mil reais no período analisado. Ele, para se prevenir, falou, não, é um pouco mais até, 40 mil e tal, para parecer que estava sendo muito sincero. Depois se descobriu que eram 89 mil reais. Naquela mesma época em que ele centralizava o dinheiro. Então aí aparecem novas informações a respeito dos assessores que faziam esse tipo de saque, de uso de dinheiro vivo, e estavam lá com o nome registrado no gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí você tem uma ex-chefe de gabinete do Flávio que pagava as despesas lá do Léo Índio, o primo do Carluxo. A relação dos dois rende zoeira nas redes sociais. Então é todo mundo ali participando
de um esquema aparentemente suspeito. Tá tudo aí, o caminho do dinheiro e tal. Mas como não, né, tem toda uma blindagem, então tem que ficar falando que é aparentemente, que é suspeita, etc. E aí vem o Bolsominion, né, e fala, mas todo mundo faz, mas todo mundo que faz tem que ser preso. Você passa a mão na cabeça porque várias pessoas cometem o mesmo crime? Tem de ser preso. O Márcio Pacheco, lá da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foi denunciado também, assim como o Flávio Bolsonaro. Eu mostrei isso, a gente noticiou isso. Os assessores do André Siciliano, que foram aqueles que movimentaram o maior volume de dinheiro, ainda corre a investigação sobre eles. Foi descartada uma hipótese de rachadinha, porque havia outros esquemas lá que eles estão investigando ainda, que é de trabalho como agiota. Então o sujeito empresta, depois eventualmente pode ameaçar e tal, e essa é a suspeita lá, que ele atuava na região onde o próprio André Siciliano já foi prefeito. Então tem uma investigação em andamento. E tem uma suspeita também de que o André Siciliano fez para eles era justamente para remunerar um empréstimo anterior, etc. Ele nega isso e tal. Tudo está continuando. Estou aqui acompanhando. Se os 27 fizessem rachadinha, cobro que os 27 sejam presos. A Alerj, ela precisa ser investigada de cima a baixo. É um horror aquilo lá. Eu falo como cidadão carioca e fluminense. Então, é a mesma coisa em relação a toda a própria Natália Queiroz, suspeita de ter sido funcionário fantasma no gabinete do Flávio e do Jair, né? Primeiro, por que eles tentam tanto anular quebras de sigilo bancário, por exemplo, como a defesa do Flávio Bolsonaro conseguiu no Superior Tribunal de Justiça? E agora há o recurso contra essa decisão, né, querendo que ela tramite no Supremo Tribunal Federal, justamente porque a quebra de sigilo mostra todo o caminho do dinheiro. Isso que está vindo à tona nessas reportagens de hoje do UOL sobre a rachadinha. Então eles não querem que isso apareça, nem para o público, embora já tenha aparecido, muito menos na investigação, porque são provas cabais dos esquemas nos gabinetes bolsonaristas. Esse é um ponto. E outra coisa, porque o caso do Flávio Bolsonaro tem uma outra consequência que outros casos que nós acompanhamos, informamos, não tem. Por exemplo, eu estava falando do caso do Márcio Pacheco, deputado estadual do PSC, que foi denunciado. O MP do Rio disse que ele pagou casa de luxo e R$22 mil de colégio dos filhos com dinheiro da rachadinha. Acontece o seguinte, o pai do Márcio Pacheco não é o presidente da República que nomeia um ministro do Supremo Tribunal Federal com o interesse de blindar a própria família, que nomeia um procurador-geral da República com o interesse de blindar a própria família. Então, que muda o perfil do seu indicado, como foi prometido na campanha, muda, repito, por causa dessa investigação de rachadinha. E aí o Cássio Nunes Marques, no caso no STF, vota lá pelo arquivamento da denúncia contra o quadrilhão do PP, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, que fizeram lobby ali pela nomeação dele. Então, as decisões do presidente Jair Bolsonaro para varrer a sujeira da família para debaixo do tapete, elas são consequências graves para o cenário político como um todo, para o cenário de combate à corrupção como um todo no Brasil. Porque, por causa do telhado de vidro dele, ele se uniu a essa frente ampla pela sociedade e está conseguindo aí aliviar a barra de muita gente. Então, esse é um dos motivos pelos quais as consequências do caso do Flávio Bolsonaro são ainda mais graves, embora todos, obviamente, devam ser responsabilizados e punidos.